Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesta tarefa de divulgação do Espiritismo. Nós estamos em sintonia com a Rádio Portaldaluz.com e com a Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A misericórdia divina se expressa em nossa vida, assim como os espíritos imortais nos ajudam nas várias oportunidades que vão aparecendo em nossa existência na Terra. As encarnações, em realidade, são recomeços, onde surge a chance de nós realizarmos novas escolhas. A cada etapa da nossa vida, nosso planejamento, a lei de sincronicidade, enfim, as nossas opções vão nos ajustando, vão nos indicando caminhos que nós vamos percorrendo. Mas como se dá essa organização da nossa encarnação? Ela pode ser alterada no decorrer da nossa existência quando nós planejamos algo no mundo espiritual? O que fazer quando nós não temos êxitos e acabamos nos desviando da nossa programação, dos nossos desejos originais? E as pessoas com as quais nós temos compromissos? Como é que elas surgem na nossa vida? Olha, estas são apenas algumas das questões interessantíssimas que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre as nossas escolhas. A sua vida foi você quem escolheu? E para tratar deste assunto, nós convidamos Milton Menezes, que é bacharel em psicologia, escritor e expositor espírita. E a nossa atração musical de hoje é Júnior Vidal. Ele é cantor, compositor e intérprete. E está lançando este mês pelo Clube de Arte o brinde para os nossos associados, que é o CD Energia Pura. Seja bem-vindo, Milton. Oi, Yasmin, também é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, né, com esse tema, né? Pois é. E esse tema nós tínhamos prometido, né, aos nossos amigos telespectadores, aqueles que nos ouvem também pela rádio, né? Ele já estava prometido e, olha, cumprimos a nossa promessa, porque se esticou muito, né? Aquele nosso programa tinha tantas perguntas sobre isso. E é um tema que realmente suscita um tipo de, não só de curiosidade, mas de reflexão, de entendimento sobre uma parte importante, sobre a lógica e o sentido da nossa vida, das nossas escolhas, de questão de livre-arbítrio, enfim. Realmente, normalmente é um tema que suscita muito interesse nas pessoas. Né? E é importante nós aprendermos, porque assim a gente vai sabendo como vai construindo a nossa vida, né? Cada dia mais saudável, mais feliz. E olha, para minha alegria, para a alegria de tantos, está aqui conosco o Júnior Vidal. Júnior, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Yasmin? É um prazer mais uma vez. Já fazia um tempinho, mas a gente já fazia um tempinho, então. Olha, eu estava sentindo falta, viu? Estamos aqui. Obrigado aí pelo Clube de Arte, pela TV Nova Luz, essa oportunidade de estar com vocês, com o Milton aqui. Mas para nós é uma alegria muito grande. Gente, olha só, vocês vão se deliciar, porque é uma das vozes mais lindas que nós temos no nosso movimento espírita, com músicas lindíssimas, aquelas músicas que a gente não cansa de ouvir e que envolvem o nosso coração, nos ajudam em nossos processos de harmonização. A música é muito significativa, não é, Júnior? A gente acredita que faz parte do processo de educação do espírito, a arte de uma maneira geral e em particular com a música. Então é algo que mobiliza, né, o espírito. Então, gente, nós estamos aqui dois companheiros que há décadas se dedicam em trazer o bem, cada um com o seu campo de atuação, né? Vamos conversar com os dois, né? E olha, nós estamos ao vivo. Eu convido você a participar do nosso programa. Acesse o chat da TV Nova Luz no YouTube, ou então mande a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. É 21 9 8482 5394. 21 98482-5394. Ou então, ainda tem outra coisa, você pode ligar para a 0 operadora 21
3017 9800, 3017 9800. E olha que bom, nós vamos poder contar com você, com a sua participação aqui, tão importante para o nosso programa. E aí eu já vou começar logo com uma pergunta assim para o Milton, porque a gente imagina que para todo mundo que reencarna, há um planejamento reencarnatório extremamente minucioso em tudo aquilo que vai acontecer. E aí eu pergunto para o Milton, é assim? Vamos lá. É assim, né? A gente vem observando, e pela observação, não só na prática, mas pela reflexão e o estudo nesses anos todos, que de um modo geral nós tendemos a ficar muito impactados, principalmente pela obra de André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, na década de 50, né, trazendo Nosso Lar e as primeiras obras desse autor espiritual. Há uma certa tendência, uma generalização de uma verdade que ele coloca ali de uma forma, esclarecendo o que acontece no plano espiritual, mas de que, de alguma forma, as nossas reencarnações passam então por um departamento da reencarnação, onde então parece que o espírito fica na expectativa do desenvolvimento de um protótipo, né, daquilo que então está sendo programado pelos espíritos para a nossa reencarnação. E isso acaba nos tendendo a levar a generalizar que como se fosse assim, alguém então determinando a nossa reencarnação, minuciosamente os detalhes que vão ser importantes para o desenvolvimento e processo reencarnatório, os resgates, etc. Mas o que a gente observa, e é quando a gente começa a ampliar a reflexão, de que parece que isso é uma forma um pouco simplista de um processo que parece ser muito mais complexo. Por quê? Porque a gente observa que no processo reencarnatório, o que determina essas condições e situações são as necessidades da própria alma. Ou seja, é o nosso próprio espírito que de alguma forma acaba nos aproximando, nos atraindo para as situações que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Isso me parece ter muito a ver com um dos principais, talvez uma das principais contribuições que a doutrina espírita tem para o conhecimento humano, para o pensamento humano, que é a visão espírita de homem. Porque quando a doutrina espírita, quando Kardec traz, pela comunicação dos espíritos, uma visão de um homem que é diferente do modelo materialista ou do modelo religioso tradicional, das tradições religiosas, onde tem essa dicotomia entre a dimensão material e a espiritual, quando no espiritismo a gente fala da questão do perispírito, isso determina uma diferença fundamental para essa compreensão. E mais do que isso, uma proposta e uma visão de um homem, que é um homem, um ser espiritual, que está num permanente processo de desenvolvimento, de progresso espiritual, desde a sua consciência mais material até no final desse processo alcançar a sua consciência plena da sua natureza, da sua essência espiritual. Então, se é assim, se então a doutrina espírita coloca isso, a reencarnação como fenômeno natural, ela é viabilizadora desse processo de desenvolvimento de progresso do espírito. Porque então somente a partir de várias experiências, em situações diferentes, nós seremos capazes de nos apropriar de todas as virtudes, da experiência da consciência, por exemplo, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, da paternidade, da maternidade, de viver num ambiente social com uma determinada característica, com outro cultural e social de uma outra característica, às vezes na região do planeta. Então, é essa questão da reencarnação que vai viabilizando essa apropriação, esse desenvolvimento do potencial espiritual que nós temos, né? Por isso que eu costumo dizer que às vezes as pessoas repetem muito isso do que os espíritos falam, que nós na origem nascemos simples e ignorantes. E isso a gente fala, nós nascemos, porque faz um sentido, uma lógica, né? Mas eu sempre pergunto, né? Mas simples de quê? Ignorantes de quê? Nós somos criados simples e ignorantes, mas de quê? Essa questão do início do processo do espírito é simples das nossas necessidades. Quando nós estamos no início da nossa jornada, as nossas necessidades são simples, a nossa existência é muito simples, né? E ignorante de quê? Da nossa natureza espiritual. E é por isso, e é isso que talvez seja o grande objetivo do nosso crescimento, de nós nos apropriarmos de uma ampliação da nossa consciência, da nossa natureza espiritual. Então, se é assim, conforme a gente vai reencarnando, e aí por essa imaturidade, a gente vai ficando fixado e cristalizado, se identificando com algumas coisas, que eu costumo chamar que são valores secundários, mas não valores fundamentais. Então, na nossa alma, nós estamos buscando viver o amor. Mas como é que a gente se manifesta o amor? Como é que a gente identifica o amor quando a gente está numa vida na Idade Média?
Às vezes um amor a uma determinada posição, a sobreviver a um tipo de vida. Então, esse tipo de fixação é que vai mantendo no perispírito, conforme a gente vai reencarnando, ele vem como uma necessidade de enfrentarmos situações que vão experimentar uma ampliação daquela consciência. E aí aquela necessidade que nós trazemos acaba atraindo situações, Exatamente. questões, pessoas. Porque aí nós nos atraímos de uma forma muito harmônica e perfeita da vida, nós nos atraímos às situações que são aquelas ideais para o desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito. Joana de Anjos fala isso num dos livros da psicografia de Divaldo, que ela fala isso. A grande maioria de nós são arrastadas ao processo reencarnatório pelo mecanismo automático das nossas necessidades. Poucos de nós têm uma consciência de, inclusive, escolher as suas provas e as suas situações, porque ainda não temos uma consciência plena daquilo que realmente é importante para nós. Se a gente olhar à nossa volta, quantos de nós escolheria, às vezes, as dificuldades que nós passamos? Os sofrimentos de forma que nós consciente. Consciente, muito difícil, né? É isso aí. Gente, olha só, nós estamos aqui com o Júnior Vidal e ele traz-nos uma música, e essa música já foi lançada num CD pelo Clube de Arte. Foi o primeiro ou o segundo CD? Foi o segundo, em 2010. É que eu pedi porque é uma música extraordinária e tem muito a ver com isso que o Milton está conversando conosco. Porque se nós atraímos situações, e realmente a gente vê que é o tempo todo, nós começamos a perceber que Deus, em realidade, está nos dando todo o apoio e todas as condições para que nós consigamos enfrentar as necessidades do nosso processo educativo, não é isso? Até os espíritos, né, dessa visão que a gente tem que os espíritos nos ajudam, eles estão ali a serviço dessa obra de Deus, viabilizando as situações, mas são as situações que nós atraímos para o nosso desenvolvimento. Então essa combinação entre a nossa responsabilidade e uma aceitação, uma compreensão de que está acontecendo conosco que é melhor, eu acho que ela é fundamental para a gente poder enfrentar melhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Muito interessante. Gente, olha só, antes do Júnior cantar para a gente, e vocês vão se maravilhar com essa música, nós temos uma participação da Olívia. Olha, sou Olívia de São Paulo. Bacana, Olívia, ó, um beijo para você. No último programa, eles me deram uma resposta que está me ajudando muito a lidar com a obsessão. No último programa que nós tivemos aqui com o Milton, né? A obsessão de minha filha de 3 anos. Olha que coisa interessante, Milton. Obrigada, Olívia, pelo seu depoimento. A gente fica muito feliz em ser útil, né? Exatamente. E a gente vai vendo que todos nós passamos por essas questões de perseguição espiritual, algumas mais renitentes, outras mais ocasionais, mas todos nós temos que enfrentar essas situações e desafios maiores da vida. Essa música tem a ver muito com uns desafios que você passou, né? Você e sua esposa, né? Até você podia situar ela pra gente. Com certeza. Essa música é de 2007, num dos momentos onde a vida nos convidou a rever escolhas, rever conceitos e rever a necessidade de reforçar a nossa fé. O Eduardo Barreto é o autor dessa canção e deu para a nossa família de presente e a gente está compartilhando aí desde então. Vocês são amigos, né? Sim, na verdade, Eduardo Barreto, Evaldo Júnior, o pessoal lá de Campos, né? No norte do estado do Rio, são referências muito fortes na nossa trajetória, na nossa formação. Gente, então com vocês, essa voz maravilhosa do Júnior Vidal, cantando com o carinho que ele sabe cantar, essa música tão bela que é Confia. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos
das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Araê, araê, tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. Ufa, gente, é bom demais. Não sentiram essa energia dessa música? Agora eu gostaria de analisar com o Milton essa última frase, porque nós sabemos que o que acontece conosco é o fruto das nossas escolhas. E aí vem o autor, o compositor, e diz que Deus escrever será. Agora, a gente pode interpretar isso com relação a essa lei de evolução, porque Deus escreve que nós temos que ser felizes, né? Uhum. E um dia não tem jeito, tem umas coisas que estão além das nossas escolhas, não é não, Milton? É diferente do determinismo, né? Mas é o que hoje a física fala de campo de possibilidades, né? Nós construímos um campo de possibilidades que tem a ver com as nossas escolhas. Mas esse nosso caminho, ele está colocado nas alternativas, e aí dentro desse conceito da bondade e da justiça de Deus, que coloca então exatamente não só aquilo que é bom e que é importante para nós, mas aquilo que é justo em relação a essas escolhas. Para que a gente vá então aprendendo e tomando consciência da nossa responsabilidade em relação a nós mesmos, ao nosso corpo, às outras pessoas, à natureza, à sociedade. Então, são a nossa ignorância de escolhas equivocadas é que vai fazendo com que a gente vá enfrentando situações que nos levam a essa consciência. Porque tem pessoas que às vezes falam assim, então a gente está passando isso hoje porque numa vida passada a gente cometeu um erro. E aí fica parecendo uma coisa meio punitiva, né? Ou seja, então a gente está sofrendo agora uma situação porque no passado a gente fez aquilo outro. Nessa visão da bondade e da justiça de Deus, isso não seria muito coerente. Agora, a necessidade de, por uma questão de justiça, nós nos defrontarmos com uma situação que nos coloca exatamente na condição do aprendizado disso, ela é fundamental para o crescimento. Então, isso tem a ver com a questão da bondade. Então, quando Deus coloca essas possibilidades, isso tem a ver com o que Ele escreve, ou seja, que as nossas escolhas elas estão compatíveis com o nosso momento e com as nossas necessidades. Então, essa combinação é que faz com que a gente perceba que essa obra de Deus ela seja muito mais complexa do que a nossa razão é capaz de
de analisar. Interessantíssimo, gente. E quando você fala desse campo de possibilidades, que nós vamos criando com as nossas escolhas, como se fosse um quebra-cabeças, um jogo de xadrez, com as nossas atitudes aqui e ali, a gente vai gerando campos magnéticos, né? Inclusive de possibilidades que vão atraindo pela lei de sincronicidade, pela lei de sintonia vibratória as situações. Nós vamos percebendo que às vezes nós tomamos uma atitude bem equivocada, mas o nosso desejo de melhora pode aliviar consequências, como também o nosso desleixo com relação à nossa evolução também pode piorar as consequências. Então não é nada matemático. Isso. E essa piora, né, ainda é em função, dentro dessa visão, a possibilidade daquele espírito. Porque, veja bem, se a gente mesmo tendo consciência entre duas opções, a gente ainda faz uma opção que depois a gente percebe que é equivocado, que é um erro, é porque ainda nós estamos em dúvida, nós temos totalmente amadurecido a consciência de uma opção que seja, ao longo do tempo, melhor. Agora, isso está previsto diante da nossa possibilidade. Ou seja, Deus, quando coloca esse caminho, está nos colocando também nas alternativas que, mesmo que pareça equivocada, estão nos levando exatamente ao aprendizado desse oposto. Vou dar um exemplo. Vamos colocar em termos de vida passada. Então, uma pessoa que na vida passada era um guerreiro que viveu, então, identificado com a necessidade de derrotar o inimigo para poder se sentir feliz, porque era esse o sentido da sua vida. Derrotar, ganhar sempre e tal. Ele, então, se identifica com esse poder. Então, na medida que ele desencarna por algum motivo e ele está identificado com uma posse de poder, como sendo isso o sentido da vida, isso está marcado no seu perispírito. Essa experiência é importante para ele poder observar essa questão do poder. Quando ele reencarna e vai reencarnar numa situação onde ele não tem essa possibilidade de manifestar esse poder, como é que normalmente a pessoa vai se sentir hoje numa situação onde, por exemplo, ela não pode mudar os rumos da política? Ou, então, aquilo que o filho pode fazer ou não, o que o marido deve fazer ou não? Ela fala assim, nossa, eu me sinto impotente. Então vejam, a vida coloca numa situação onde a gente experimenta a impotência, porque muitas vezes a gente está identificado com a prepotência. Um tipo de poder que eu acho que tenho, mas que não tenho. Quando então a vida me coloca numa situação de impotência, ela está fazendo com que eu tome consciência de que eu tenho um poder sobre algumas coisas e sobre outros não. Eu estou desenvolvendo um amadurecimento sobre a questão do poder. Então, quando eu tenho e lido com a dificuldade da impotência, é porque normalmente eu estou identificado com a prepotência. Isso está me levando a uma tomada de consciência de quê? Da potência. Ou seja, tem algumas coisas que eu posso, tem outras coisas que eu preciso aceitar que são como são, que eu tenho um poder limitado. E isso é um desenvolvimento de uma compreensão espiritual sobre a realidade da vida. Então, isso é uma punição? Não, é um caminho de esclarecimento e de tomada de consciência que está previsto nas opções que Deus coloca na nossa vida. E aí nós nos atraímos a essas situações porque a nossa alma precisa dessa tomada de consciência. Então, se a gente pensar assim, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, eles estão a serviço do aprendizado de alguma coisa que nós, na alma, ainda não aprendemos. É interessante essa questão das múltiplas encarnações, porque se nós formos analisar, nós encarnamos, passamos um tempo na erraticidade, que é como Kardec coloca, né? Que é aquele tempo entre vidas, aquele espaço intervidas. Então ele chama de erraticidade, para aqueles que ainda precisam reencarnar, né? Aí encarnamos de novo. E aí passamos um período, aí desencarnamos. Como é que ficam essas personalidades que nós tivemos no passado? Porque tem vezes que a gente encarna como homem, tem vezes que encarna como mulher. Uma vez eu sou uma camponesa, outra vez eu sou uma freira, outra vez eu sou um senhor de negócios. E aí, como é que fica essa galera toda aqui dentro? Me conta isso aí. Esse é que é um problema, gente, né? Essa galera aqui de dentro, às vezes vem para fora, você não sente não, Júnior? De vez em quando vem alguém assim, você, meu Deus do céu, por que eu agi assim? De onde vem isso, né? Vem da gente. Não é? De fora que não é. Porque a gente costuma botar a culpa nos espíritos obsessores, né? Ai, a gente foi... Você quer ver um exemplo? Quando isso fica... que o Júnior está falando, e você está falando, um exemplo muito claro, que como a gente faz isso o tempo todo, eu chamo isso de subpersonalidades. Ou seja, são pequenos eus que nós temos no nosso psiquismo, marcados por essas experiências que tiveram algum tipo de significado, algum tipo de peso, às vezes algum tipo de trauma. Então elas ficam como experiências ainda não integradas, ficam como experiências que ficam gravitando no nosso psiquismo. De tal forma, às vezes, elas são fortes e autônomas que, numa determinada situação, elas vêm quase que automaticamente como uma resposta que foi adequada num momento, mas que agora não tanto. Quer ver um exemplo como a gente faz isso?
Tem horas que a gente fala assim, eu me planejei o tempo todo. Quando eu vi, eu não cumpri nada do que eu planejei. E depois eu fiquei com muita raiva. É muito eu aí, né? Olha só, eu planejei, aí eu não cumpri e eu fiquei com raiva. Que eu é esse, né? É um monte deles. Um monte deles. Nós, então, como temos um centro de personalidade, na personalidade atual, mas nós, então, ainda estamos marcados por respostas automáticas que têm a ver com algumas dessas experiências. Às vezes, uma vida que construiu esse tipo de personagem, que fica essa subpersonalidade, às vezes é um conjunto de vidas que se aglutinaram num tipo de resposta a uma determinada situação. E viram, então, um automatismo. Quando a gente está diante daquela situação, a gente tem uma resposta pronta que não passa pela nossa razão. Só que muitas vezes, eu costumo dizer que esse pequeno eu vem, assina o cheque e depois a gente que vai pagar a conta. Porque ele vem, tem uma reação e depois fala assim, nossa, olha o que eu fiz. Olha só agora, como é que eu conserto isso? Né? Como é que eu vejo essa minha reação? Porque esses automatismos ainda falam dessas experiências que não foram totalmente integradas, não se consolidaram como uma experiência, um aprendizado da alma para poder lidar com situações. A gente, por exemplo, se a gente está numa situação qualquer de influenciar as pessoas, a gente pode usar, por exemplo, um automatismo de persuasão, de sedução. Agora, a persuasão é importante, porque quando a gente está aqui conversando e falando dessa forma, nós estamos provocando uma certa persuasão nas pessoas a refletirem. Agora, se eu começo a usar isso automaticamente e sem consciência, eu posso cair num descaminho da sedução, numa manipulação, que são os desvios. Então, é esse aprendizado que essas subpersonalidades, essas partes dessas vidas, acabam trazendo, e o desconforto delas é que faz com que a gente possa rever, tomando consciência e integrar, para que a gente possa ter uma resposta adequada em cada situação, e não simplesmente uma automática. Será que é o desvio desses personagens, que fomos nós mesmos, né, com as nossas personalidades do passado, as nossas condutas desviantes, é como se fossem umas energias desequilibradas que acabam atraindo outras semelhantes e que acabam nos dando problemas e aí nos possibilitam o resgate? É por aí? Mas não responde agora não. Gente, olha, nós temos também uma outra pergunta, nós vamos conversar sobre isso depois do nosso intervalo. Vou até fazer uma outra, a Marina Castro, de Mesquita. Marina, olha, um beijo no seu coração. Ela diz assim, boa tarde, eu sou nova no Espiritismo e gostaria de saber quando uma pessoa desencarna, com quanto tempo ela pode reencarnar novamente? Essa é a minha pergunta e a da Marina, o nosso amigo vai responder depois do nosso intervalo, que a gente vai fazer agora um intervalo rapidinho. Mas antes, nós vamos ficar com mais uma música do nosso querido Júnior Vidal. Olha, Júnior, conta pra gente, porque essa música agora é do CD que você está lançando pelo clube, não é? Isso. Fala um pouquinho desse material. Se chama A Voz do Mestre. Tem algumas canções também do Eduardo e algumas também do Evaldo, e fala sobre a passagem do Evangelho do jugo suave e do fardo leve. Nós não combinamos, mas tem um pouco a ver. Olha, gente, eu estou achando que está tudo encaixando tão bem, que deve ter sido planejado, hein? Olha, não foi, hein? O pior não, o melhor é que não foi. Mas é a tal da sincronicidade. A gente acha que é planejamento em tudo, mas muitas vezes é a tal da sincronicidade, né, gente? Colocando as coisas nos eixos. Vamos lá com vocês, o nosso querido Júnior Vidal, uma das vozes mais lindas que nós temos no Brasil. A Voz do Mestre, Eduardo Barreto. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos
vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Vós aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Do Clube de Arte para este mês é o CD Energia Pura, de Júnior Vidal. O amor é energia pura que permeia o espaço. Dentro de tua cabeça, o universo inteiro a desvendar. Dentro de tua cabeça, mil mistérios, labirintos. Não vá se perder. Dentro de tua cabeça. Esta obra é fruto da construção de diversas parcerias com reconhecidos trabalhadores da arte espírita: Maurício Keller, Ariovaldo Filho, Marielza Ciscati, Tiago Brito, Evaldo Júnior e Eduardo Barreto, entre outros. São 15 belíssimas canções para enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Uma leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O que é sincero vence o tempo, afetos, encantos, encontros, momentos. Belo é poder outra vez te abraçar. Gente, olha, nós temos um mundo de agradecimentos. Eu quero mandar um beijo no coração de todo mundo. Não, calma, gente, peraí. O pessoal do TP que está colocando os nomes aí, que já está querendo correr, mas eu ainda quero dizer a vocês que nós estamos juntos, ninguém está mais longe um do outro, nós estamos percebendo que podemos usufruir das energias de uma casa espírita através desse programa. Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, abençoada pelos benfeitores espirituais, onde nós temos reuniões de oração especificamente por
por esse programa, reuniões de preces pelo mundo, reuniões de desobsessão, reuniões de estudo. Aqui onde nós temos os estúdios, acontecem as palestras públicas, os estudos doutrinários, e temos todo um amparo da espiritualidade superior. Então, olha, vem, se achegue a nós, pode sintonizar, porque você vai receber essa energia boa que nós estamos vivenciando aqui. Eu quero agradecer, então, ao Frank Heller do Espírito Santo, a Olívia Anjos, de São Paulo, a Vanessa Matos, de São Paulo, a Si Cruz, um beijo em todos, ao Tiago Brito, aqui do Rio. Gente, Ricardo da Sardinha. Ô, Sardinha, olha só, peraí, deixa eu falar com o Sardinha, gente. Olha, o meu coração, aí no seu coração, viu? Já soube que você esteve aqui nos estúdios antes de eu chegar. Recebo o meu carinho, meu afeto infinito. O Sardinha foi meu amigo querido da época, assim, de mocidade espírita, algumas décadas atrás, né, Sardinha? Os filhos dele, que eu estou assim com muita saudade, são como netos do meu coração. Ai, que falta que eu sinto. São amigos tão queridos. Um beijão na Andréia, viu, Sardinha? Samara Almeida, a Ana Maria Ferreira, o Luiz Fernando Raeli, Gleison Assis, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com a gente também, Gleison, um beijo, felicidade, um trabalho lindo que o Gleison realiza em prol da vida, numa instituição maravilhosa. Olha quanta gente boa. E estamos juntos, gente, com essa energia maravilhosa. Agora, o nosso amigo Milton Menezes, ele ficou de nos responder 2 perguntinhas. Gente, Olívia de São Paulo, um beijo. Ela tá. Não é a Olívia de São Paulo que perguntou essa, não. Acho que foi Mariana, que ela perguntou a respeito do tempo que nós passamos entre uma encarnação e outra encarnação. Não é? Vamos lá. Tem uma... como a gente está envolvido nessa questão da reencarnação, inclusive nas pesquisas científicas que são levadas a cabo hoje no mundo todo por vários pesquisadores, inclusive não sendo espíritas, nós temos informações hoje dessas pesquisas que esse tempo de intermissão, que a gente chama, né, o tempo entre um desencarne e um novo reencarne, ele varia muito. Então ele pode muitas vezes ocorrer com uma questão às vezes de meses, ou às vezes uma necessidade do espírito em termos de, dependendo da sua consciência, do tipo de dificuldade que tem para compreender o seu processo, ele demorar mais tempo para reencarnar. Então a gente vê nessas pesquisas que tem, por exemplo, aqueles processos onde a reencarnação é mais rápida, podendo inclusive trazer uma das evidências que hoje esses pesquisadores utilizam para observar que a reencarnação é um fenômeno natural, são as marcas de nascença. Ou seja, um espírito reencarna, e ele reencarna às vezes com tão pouco tempo de intermissão, que algum tipo de marca traumática da experiência imediatamente anterior acaba se expressando como uma marca de nascença no seu corpo na vida atual. Então, uma criança que de repente apresenta uma deformação, uma marca de nascença, uma marca na pele, podendo, por exemplo, expressar uma causa mortis da vida anterior, às vezes um tiro, um tipo de acidente, e isso então, junto com outras evidências, como lembranças espontâneas, podendo inclusive hoje estar indicando que a reencarnação seja um fenômeno natural, estudado por pesquisadores que não têm necessariamente vinculação com o espiritismo. Então, é da onde a gente tira também algumas dessas informações sobre esse tempo de intermissão, que a gente percebe que varia de uma forma muito extensa. Na minha prática com terapia de vida passada, eu observo uma outra coisa interessante sobre essa pergunta. Parece que as reencarnações que ocorreram há mais tempo atrás, há séculos atrás, o tempo de intermissão era maior, em média. Parece que hoje nós estamos reencarnando mais rapidamente do que a gente reencarnava há alguns séculos atrás. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que a necessidade desse conjunto de espíritos que nós temos na Terra de entrar num processo mais imediato de transformação, de reforma íntima. E é como se fosse uma urgência do próprio planeta, da humanidade, de começar a adentrar a valores espirituais. Você vê que isso, até a própria crise que nós vivemos atualmente, que não é uma crise só do nosso país, uma crise mundial, é uma crise de valores espirituais. Então, cada vez mais nós estamos necessitando trazer a nossa encarnação para a tomada de consciência e começar a modificar de uma prioridade eminente material
para uma prioridade eminentemente espiritual da vida, do sentido da vida, não da realidade, do desapego à matéria de uma forma romântica, mas de que, na verdade, a vida na matéria ela está a serviço do desenvolvimento espiritual. Quando a gente não faz isso, a gente se prende exclusivamente no desenvolvimento material, no egoísmo, na ambição, e perde, então, a conexão, por exemplo, do valor e da importância do dinheiro para o desenvolvimento da sociedade. E aí fica, então, só a serviço da minha necessidade, do meu propósito. Então, as reencarnações, elas estão, parece que, ocorrendo mais rapidamente, porque há uma urgência de uma tomada de consciência desse grupo de espíritos que habita esse planeta, dos verdadeiros valores espirituais que devem nortear a nossa vida encarnada. É o tempo, é o período da regeneração mesmo, né? Onde a gente ainda vai estar encarnado, mas agora com uma outra finalidade de motivo da existência, né? Mariana, eu acho que foi bem respondida, né? Era Mariana Castro, segundo o pessoal da nossa produção, né? Muito obrigada, Milton. Agora, nós falamos também dessa questão, e é uma questão bem interessante, de nós percebermos que temos umas consciências dentro de nós, ou falam de personagens, talvez poderíamos dizer um grupo de existências que criou uma maneira de nós vermos, encararmos a realidade. E essa forma, que às vezes pode ter sido até funcional no passado, é disfuncional na atualidade. Ou então já foi disfuncional no passado também. E às vezes vem à tona, mobilizados por umas questões que nós estamos vivenciando no momento. Como é que nós vamos identificar isso? E como é que nós vamos curar isso? É justamente quando a gente percebe a inadequação de uma resposta ou de uma reação nossa, um comportamento nosso, que começa a ficar inadequado ou pela nossa própria consciência. Nossa, eu não sei porquê, mas nessa hora eu tenho uma irritação extrema, eu fico muito triste, ou seja, nós mesmos já começamos a perceber que tem uma resposta que é meio automática e que dá esse desconforto. E um exagero, às vezes, uma desproporção, né? Para aquela situação tem uma desproporção do tipo de irritação, de impaciência. Só que algumas vezes nós estamos tão identificados com essa forma de funcionar, que eu chamo desse traço de caráter, né? Uma forma como a gente funciona, a gente está tão identificado que a gente não percebe. Então a gente acha que está tudo errado, que, por exemplo, todos à nossa volta não sabem o que estão fazendo, ninguém parece que ouve a gente. E a gente não percebe que, na verdade, pode ser a nossa perspectiva de ver assim, as pessoas são diferentes de nós, então se nós temos uma visão, não quer dizer que eu tendo uma visão, você vai ter a mesma. Eu posso achar aquilo, inclusive, que seja melhor para você, mas enquanto você não tomar consciência, você não vai fazer o que eu estou falando só porque eu estou falando. E a gente sofre, então a gente não percebe isso. Como é que a gente vai perceber? Pelo nosso sofrimento. Porque quando a gente começa então a sofrer, porque parece que ninguém nos ouve, será que realmente é porque ninguém nos ouve ou porque ninguém está obedecendo a gente? Então esse sofrimento nos favorece e nos leva a uma revisão, a uma flexibilização disso. Algumas vezes isso é tão forte que a gente sozinho não consegue fazer essa modificação. Então só as experiências, e é justamente por isso que a gente estava falando, né? A gente acaba então atraindo pessoas e situações que vão começar a trazer um abrandamento dessa característica pelo próprio desgaste da manutenção desse nosso traço, dessa nossa experiência do passado. Que, como você falou, ela pode hoje ser disfuncional, mas antes ela pode ter sido muito útil. Numa encarnação passada, aquele tipo de firmeza, de uma certa agressividade pode ter sido importante para a gente sobreviver. Mas às vezes a gente ficou tão preso àquilo que hoje a gente traz isso como uma forma natural de reagir, numa situação que hoje exige um outro tipo de postura. E é claro que em alguns momentos, também na vida atual, a gente tem que usar essa mesma energia para poder sobreviver, colocar um limite para alguém que nos quer prejudicar. Então é a mesma energia. Mas quando eu começo a usar isso indistintamente e de uma forma automática, eu perco um pouco essa ponderação de que numa situação eu preciso colocar apenas um pequeno limite, em outras eu tenho que colocar muito limite. Eu passo então a colocar muitos limites ou muita pressão em todas as situações. Então é esse sofrimento das situações e da inconformação, dos conflitos relacionais, que estão me levando a transformar isso. Quando a gente começa, então, por exemplo, quando as pessoas que estão nos assistindo começam a pensar nisso e a gente começa a observar em que então eu tenho uma reação que me desagrada tanto, e a gente começar a olhar de uma outra forma, a gente vai começar a ver assim, tem um pequeno eu aqui meu, né? Que de repente ele é muito autoritário, ele quer que seja do jeito dele. Então a gente deixa de ter isso inconsciente para começar a ter consciência e falar assim, eu tenho esse lado. E esse para mim é o verdadeiro movimento de humildade.
Eu reconhecer que eu tenho um lado que eu ainda não consigo modificar. Mas eu reconheço isso não como, olha, como é que pode eu ser assim? Mas assim, esse ainda é o meu desafio. E eu tenho hoje recursos para poder fazer isso. Quando eu faço isso, aí eu estou realmente desenvolvendo e me apropriando daquilo que eu preciso transformar, que a vida está me mostrando. A partir de quê? Do meu sofrimento. Então, na hora que eu faço isso, eu deixo de sofrer. Passa a ser um desafio. E é por isso que a gente estava falando no início, né, da proposta do tema, aí eu posso fazer escolhas diferentes. Porque aí, então, eu posso passar a escolher conscientemente como eu vou reagir em determinada situação. E não simplesmente ser movido por esses pequenos erros. Exatamente. Nela, porque tem pessoas que mergulham naquela atitude e parece que aquele personagem, aquele pequeno eu, vem à tona e passa a comandar a pessoa na atualidade. E passa a comandar. E aí, então, não sou eu que estou escolhendo mais, mas é um pequeno eu que vem e escolhe. É por isso que eu digo, ele vem, assina a promissória do empréstimo, depois ele vai embora e a gente que paga, né? Então, calma, né? Muita calma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo dessas partes, né? E eu proponho isso terapeuticamente. Vamos fazer um acordo dessas partes. Peraí, então, tem uma parte de mim que é autoritária, o que ela tem de bom? Porque também toda parte tem uma coisa boa. Essas experiências, mesmo aquelas que que hoje não são adequadas, elas trazem uma experiência boa. Então, o que ela tem de bom? O desenvolvimento da força, a autoconfiança, mas eu tenho que ter um outro lado que fala assim, mas tem que ter justiça, tem que ter equilíbrio, tem que ter amor. Então, às vezes, ser firme, ser potente, mas amorosamente, é necessário para o crescimento do outro. Mas se eu não considero o amor e fico só em relação à potência e à autoridade, eu começo então a trazer o desequilíbrio do afastamento, da mágoa, do problema dos relacionamentos. Agora, quando eu trago o amor, eu posso então ser firme e posso então respeitar que você tem uma escolha diferente. Mas eu não vou concordar com você, mas eu vou aceitar que você é do jeito que você é. E posso não concordar com você e dizer para você, não concordo com você, mas eu aceito você porque você é diferente de mim. Você tem uma trajetória diferente da minha. E aquilo que para mim pode ser muito bom hoje, porque eu já refleti sobre algumas coisas, para você ainda tem um percurso. Então, quando eu compreendo assim, eu posso, com amor, amorosamente, ser firme, ser um líder, ser generoso. Então, vejam, são essas nuances que vão fazendo escolhas cada vez mais conscientes daquilo que realmente a gente quer para a nossa vida. Quando a gente não faz isso conscientemente, as escolhas não são nossas, são desse nosso passado, que escolhe uma forma que pode ter dado certo e ter sido boa, mas que hoje não é mais adequada. Quando a gente começa a perceber isso, nesses excessos e no nosso desconforto, nos efeitos nas pessoas, a gente vai começar a considerar aquilo que está em excesso, aquilo que talvez a gente não tenha tanta consciência e que no fundo talvez não seja bom para a nossa existência. Mas por outro lado, essas experiências e essas pessoas, quando trazem essa reação, estão sendo úteis para o nosso processo de crescimento. Então, é por isso que eu sempre digo, né? É por isso que a gente está no corpo certo, na família certa, na profissão certa e na casa espírita certa. Porque, de alguma forma, nós nos atraímos aquele conjunto de experiências que está, e isso é uma questão muito interessante da complexidade e sabedoria da vida, porque cada situação dessa está servindo de experiência e aprendizado para todos que estão envolvidos. Então, para cada situação, eu vou ter um aprendizado da minha perspectiva, mas está sendo também um aprendizado daquele outro que está convivendo com isso, com as pessoas que estão sofrendo a influência. Então, essa sincronicidade que você estava falando, ela é muito maior até do que no conceito de Jung, porque ela fala de uma sincronicidade da vida pelas necessidades dos espíritos que reencarnam e se aproximam para que cada um, na sua necessidade, possa coletivamente, solidariamente, estarem conseguindo o seu desenvolvimento espiritual, o seu nível de consciência, enfim. Trazendo o quê? Uma compreensão dos reais valores da vida. Que a gente fala em tese, né, do amor, da paz, da serenidade, mas que são difíceis de concretizar numa atitude. Então a gente precisa olhar as atitudes, porque é nesses pequenos comportamentos e nos desvios de comportamentos que a gente pode perceber, e esse é uma das minhas falas, a verdadeira reforma íntima não está no nível da mente. Ela está no nível quando a gente observa aquelas reações que ainda inadequadas, a gente começa então a desenvolver outros comportamentos que, mesmo de uma forma mais reduzida, começam a mostrar um outro tipo de sentimento. Não adianta tentar viver o amor, porque a gente ainda tem muita distância de se entender e sentir o que é o amor. O que a gente pode começar a fazer de fato, mais fácil? Observar as nossas atitudes amorosas. Porque quando eu sou um pouco mais generoso, eu estou sendo mais amoroso. Quando eu sou mais paciente, eu estou sendo mais amoroso. E daqui a pouco eu sou tão generoso e tão paciente que eu começo de fato a sentir o amor. E aí então eu encontrei o amor. Mas eu tentar em tese sentir o amor sem atitudes amorosas dá um desencontro. E apesar de compreensível esse desejo,
Mas se a gente começa a tangibilizar isso nas nossas atitudes e comportamentos mais amorosos, eu costumo chamar que são os filhotes do amor, né? A paciência, a tolerância, a generosidade, a gentileza, nós estamos de fato construindo uma sensação e um sentimento de amor. Olha, gente, isso é extraordinário. Eu gostaria de perguntar para o Júnior Vidal, a experiência como espírita. Você já nasceu em um lar espírita, Júnior? Há bem pouco tempo me fizeram essa pergunta também. A minha família tinha referências, meus pais especificamente tinham referências, uma bisavó minha daqui do Rio, inclusive, e uma avó paterna. Mas pela proximidade da família em estar morando próximo de uma instituição do Grupo Espírita Francisco de Assis lá em Campos, a minha família acabou se tornando espírita por minha causa, enfim, foi se criando um elo, começando a frequentar a instituição a partir da minha encarnação, dessa atual encarnação. E qual foi a importância da doutrina espírita para essa questão que o Milton está falando de entendimento das situações que a gente vivencia, para a reforma íntima, para a conquista desse amor, que são os pequenos atos, né, que a gente vai tendo, as pequenas escolhas da vida? Antes de mais nada, eu acho assim, o investimento na infância e na juventude, né, ou seja, na casa espírita, na evangelização e nos grupos de mocidade foi fundamental. E atrelado à arte, eu costumo dizer que a arte foi o adubo que ajudou a fomentar essas sementes aí, né, no início. Mas só nos momentos de atribulação que a gente realmente vai dar conta da importância de se vivenciar questões que são, como o Milton disse muito bem, que são necessárias para esse momento de agora, né? As mudanças, os tais planejamentos que a gente acreditava que deveriam ser de uma forma e a vida nos leva para outro canto, as escolhas que a gente, querendo ou não, é convidado, às vezes gentilmente pela vida, ou às vezes forçosamente pela vida, a estar vivenciando. Eu particularmente não consigo perceber ou entender como isso foi sempre muito cedo na minha vida, da minha rotina, da rotina familiar. Eu não consigo me ver sem essa base sólida, tanto por detrás da doutrina espírita e as instituições espíritas que eu frequentei, tanto em Campos como agora em Guarapari, no Espírito Santo. Esses portais de luz, né? Sim. Olha só, nós temos uma participação da Maria Oliveira. Maria, olha, um beijo no seu coração. Ela manda saudações de Portugal. Olha que coisa boa. Ela diz assim, é maravilhoso assistir ao vivo. Parabéns, Yasmin, por todos os programas que nos oferece. Parabéns a essa turma. Eu estou aqui assim, só aparecendo, mas tem um grupo imenso, viu, Maria? Trabalhando aqui. Muito obrigada pelo seu carinho. Isso estimula a gente a continuar, porque os desafios também são grandes, né? Em todas as áreas das atividades humanas voltadas ao bem, a gente encontra desafios. E olha, um desafio agora, o pessoal está falando aqui para mim, estamos próximos ao final do programa. Agora a gente vai ter que resumir rapidamente. Vou pedir as palavras finais para o Milton e já pedir para ele se comprometer agora em público a voltar de novo, porque não dá tempo. Isso já está ficando esquisito isso. Agora assim, chega no final, o pessoal fala, agora o próximo, eu me comprometo no ar, eu não... Mas é um prazer. Mas é um prazer muito grande estar aqui, enfim, ver tantas pessoas conectadas com isso. Essas são boas escolhas, né? E eu faço essa diferença também para resumir, essa questão das escolhas das provas e das expiações, né? Que é muito interessante no Livro dos Espíritos, porque tem aquelas que são as provas, que são as escolhas que a gente pode já conscientemente começar a escolher pelos bons caminhos. E aquilo que nós chamamos de expiações são aquelas das necessidades que, se fôssemos conscientemente escolher, a gente talvez não escolheria para agora. Verdade. Eu tive um cliente que ele tinha um quadro psicótico, ele fala assim, Milton, você fala aí de intervidas, de que a gente participa de uma forma de ter consciência da vida. Mas se eu escolher esse tipo de vida que eu tenho com tanta dificuldade, eu sou muito burro, né? Porque, na verdade, era a necessidade da alma dele e de precisar passar por aquilo que fazia com que aquela experiência para ele fosse tão desgastante, mas ao mesmo tempo tão redentora. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Tornarmos cada vez mais conscientes das escolhas no sentido de uma consciência, de uma realidade espiritual na nossa vida. E isso não quer dizer abstrair da vida material, mas é fazer com que o sentido da vida material esteja a serviço do crescimento espiritual. Na matéria, porque nós estamos encarnados. Então, na forma como nós nos relacionamos, como vemos, de repente, a dificuldade do outro, né? Ou seja, em vez da caridade, nós temos que desenvolver muito mais a generosidade, poder dar aquilo que a gente tem, independente se o outro precisa ou não, porque é isso que vai fazer com que o mundo seja diferente, no meu modo de ver.
Muito obrigada, viu, Milton, pela sua participação no nosso programa, sempre nos trazendo reflexões tão importantes para a construção da nossa felicidade, não é mesmo? E olha, eu já vou me despedindo, porque nós vamos entregar esse final do programa ao Júnior Vidal, que vai nos trazer mais uma das suas músicas, nos encantando e que compõe esse CD. Fala do nome do CD. Tá? É o Energia Pura. Energia Pura, que é esse brinde do Clube de Arte desse mês, que é um material, gente, maravilhoso, porque nós do clube, nós selecionamos um material que realmente seja significativo para as finalidades de evolução que nós temos, que todos nós dessa família Clube de Arte, família TV Nova Luz, família Eurípides Barçanufo, estamos todos aqui muito juntinhos, é isso que a gente deseja. Nós estamos aqui para aproveitar as oportunidades e para apaziguar, equilibrar essa galera que a gente traz dentro de nós. E nada melhor que essas reflexões, as palestras, os estudos, as músicas fantásticas que trabalham tanto alegria no nosso coração. Ó, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Com vocês, essa voz linda do Júnior Vidal. Então, Meigo Jesus, Evaldo Júnior. Esse seu olhar azul da cor do céu, profundo como o mar, tão doce como mel. Essa sua voz do amor se faz canção, embala todos nós, alimentando o coração. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo amigo, o mesmo amor, sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar. Ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce meigo Jesus. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo amigo, o mesmo amor, sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar, ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce meigo Jesus. O pão de luz, doce meigo Jesus. O pão de luz, doce meigo Jesus.